Muitas vezes, por conta de algumas limitações de software, nós temos que fazer alguns artifícios técnicos, né? Algumas gambiarras, brincadeiras à parte, mas a gente tem que fazer algumas configurações para chegar no objetivo, para fazer com que alguma função ou alguma aplicação funcione de acordo. Né? E hoje eu vou falar sobre uma configuração que é feita em firewalls, que é chamada de Hairpin NAT ou Loopback NAT, que é nada mais do que você utilizar um endereço externo, você acessar um endereço externo ali que é do teu firewall, da tua infraestrutura, a partir da rede interna para acessar uma aplicação que está interna. Parece estranho, mas isso é utilizado quando existem algumas limitações ou alguma característica em específico dentro de uma infraestrutura de rede, dentro de uma empresa. Tá? Então vamos entender como é que isso funciona. Já deixei tudo armado aqui para a gente poder mostrar como tudo isso pode ser configurado e como realmente isso ele é mostrado numa topologia, né, e para que você tenha um entendimento, se de repente você tiver essa necessidade dentro da sua empresa, você já sabe como é que faz. Então, vamos lá que eu já preparei o cenário, vamos que o bicho vai pegar. E aí galera, boa noite, beleza? Vamos falar então por que existe a necessidade de configurar o Hairpin NAT ou Loopback NAT em alguns casos. A gente, como trabalha remotamente, hoje o trabalho remoto acontece de uma forma mais natural do que no passado, a gente muitas vezes precisa acessar aplicações que estão dentro da empresa. Muitas vezes você acessa por VPN e muitas vezes você acessa pela aplicação estar publicada na internet a partir, né, de uma infraestrutura de um firewall de uma empresa. Então vamos pegar um desenho que eu fiz aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então se a gente pegar essa topologia aqui, é basicamente isso que eu estou falando. Muitas vezes o que acontece? Você tem lá um serviço que está dentro da empresa, né? Vamos supor lá uma página web da empresa lá, né? A página web da empresa. Vamos supor que essa empresa é a sabino.com, sabinoshow.com, né? Então essa empresa é sabinoshow.com e esse sabinoshow.com, né? Existe um aplicativo que está, né, aqui, ele tá aqui nesse servidor que está publicado na internet. Como ele está publicado na internet, né? Ele é publicado com o endereço IP do firewall, por exemplo, um endereço IP que é válido, geralmente é o endereço IP válido. No nosso caso aqui, ele não é um endereço válido na internet, mas a gente está simulando como se ele fosse. Então, o endereço 10.699 que vai, né, o DNS vai converter aqui por exemplo, para o sabinoshow.com, né? Então, geralmente isso que acontece, né? E geralmente quando você está fora, né? Então você está lá na tua casa e você acessa lá o sabinoshow.com, o que acontece? O DNS vai lá e converte o sabinoshow.com para o IP 10.699.1. Até aí tranquilo, né? Então isso aí é o famoso DNAT ou Destination NAT. E isso acontece tranquilo. Qual que é a grande sacada e o grande problema e por que a gente tem que usar às vezes o Hairpin NAT, tá? Vamos entender o seguinte, aqui tranquilo isso funciona, você já viu isso funcionar em alguma vez, tá? Isso não é um problema para você. Muitas vezes acontece o seguinte, acontece que você tem algum software que ele só deixa você, não deixa você colocar o nome, ele deixa você colocar só o endereço IP. Então, alguns softwares, por exemplo, de telefonia, lá na config do software, ao invés de você colocar lá, por exemplo, o sabinoshow.com, por exemplo, ele deixa você colocar só o quê? O IP. Né? E como você está na tua casa lá, né? Vai acessar aqui o tablet, se está na tua casa, você vai estar com o IP qual? O IP 10.699.1. Então você vai ter lá o 10.699.1, que seria o IP externo lá do firewall. O firewall faria o quê? Ah, é 10.699.1. Então, quando ele bater aqui pela interface da liga, né, o firewall vai falar: opa, eu tenho um DNAT aqui configurado. No caso do FortiGate, ele chama de VIP. Eu tenho um VIP aqui configurado que é o quê? Tudo que chegar no 10.699.1, eu reencaminho para o 10.20.20.110. Né? E aí, quando ele tenta lá fazer o registrar ou usar a aplicação, ele vem aqui para o firewall, né? O firewall fala: opa, eu tenho essa entrada, e ele encaminha aqui para o servidor.
Até aí, tranquilo, funciona liso. Mas o que acontece? Muitas vezes, esse mesmo cidadão que está em casa, ele quer vir aonde? Ele quer vir para a empresa. Então ele vem para a empresa, né? Então ele não está mais em casa, veio para a empresa e trouxe lá o iPad dele, né? O tablet, ou o telefone, ou o computador. E o computador ou o tablet, ele está configurado exatamente dessa forma, como 10.69.9.1. Então, esse cara aqui, ele quer ter transparência. Se ele estava em casa e funciona, quando ele chega na empresa, isso não vai funcionar. Porque vai ter alguma limitação. O Fire vai falar, pô, como é que você quer se registrar no endereço externo aqui? Ou você quer usar uma aplicação externa se eu já tenho essa entrada aqui dentro do Firewall e eu já tenho um endereço IP interno para essa aplicação que você quer utilizar, né? E aí o usuário pode chegar aqui e falar, pô, por que não funciona aqui? Eu funciono lá da minha casa e internamente não funciona? Não faz sentido. Se o cara tem um DNS interno, né, que o DNS interno ele faz o quê? E se tivesse um nome aqui, né, se não fosse o IP, fosse o nome direto, fosse sabinoshow.com, o DNS interno traduzia para o endereço interno, e o DNS, se ele está fora, o DNS externo traduziria para o endereço externo. Até aí tudo bem. Mas no caso aqui, nós não temos a opção, por exemplo, o software não nos dá a opção de você colocar o nome. Você vai ter que colocar o IP. E o IP é externo. Ou, funcionaria se eu colocasse o IP aqui 10.20.20.110. Funcionaria liso sem nenhum problema, né? Porque eu estou dentro da rede e eu vou acessar um serviço que está dentro da rede. Só que aqui o que a gente está tentando fazer? Utilizar um serviço que está um IP que é fora da rede, né? Mas ele está dentro da rede. E isso para o Fire falar, pô, cara, isso aí tá estranho, não tem como a gente fazer isso. E é por isso que a gente usa uma configuração que é chamada Hairpin NAT ou Loopback NAT. E o Loopback NAT é até o nome que faz mais sentido porque, né, você está usando um IP que está dentro, ele é externo, mas ele está direcionando para o endereço IP que é interno e você está dentro da caixa e você vai fazer com que isso funcione, sem afetar aqui o usuário final, né? Parece que isso não faz sentido, mas faz bastante sentido quando você tem limitações de aplicações, né? Então, limitações que você não consegue colocar nome, não consegue fazer algumas coisas com relação a isso, né? Você não consegue modificar, por exemplo, o endereço IP, né? Então, ou se você consegue modificar, você vai ter que modificar quando você estiver fora de casa e quando você estiver dentro da empresa, tá? Então, por isso que a gente faz e utiliza aí o Hairpin NAT. É justamente para o quê? Para possibilitar o acesso de um cara que está internamente acessar uma aplicação, né, por exemplo, esse server com o endereço IP externo e permitir, quando eu estou fora, acessar através do endereço externo, que isso já acontece naturalmente. Beleza? E como isso acontece? Eu vou dar como exemplo aqui um firewall da Fortinet, né, o FortiGate. Mas você pode utilizar isso para qualquer outro tipo de firewall, né? Então, é uma configuração que ela é similar, né, aos outros firewalls aí de mercado. Legal? Então vamos para a configuração, que eu já deixei aqui tudo pronto, vou até apagar aqui para mostrar realmente como é que isso funciona. Então a ideia é você acessar o mesmo endereço IP externo que você acessa de fora da empresa, você acessar dentro da empresa sem a necessidade de você fazer alguma mudança ou na configuração do firewall ou até mesmo na aplicação. Legal? Então no firewall, a gente vai acessar o firewall aqui, ó. A gente vai acessar esse firewall aqui e vai fazer o quê? Vai configurar um VIP, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai configurar um VIP aqui 10.69.9.1, vai traduzir para o 10.20.20.110 e a gente vai habilitar o quê? A gente vai habilitar um acesso na porta 5900. Aí você vai falar, mas que é a porta 5900? Vocês sabem aí, vocês que são de rede, vocês vão saber. É o VNC. Então, eu vou, a partir da rede interna aqui, eu vou pegar um computador aqui, o PC 10.200.200.100 e vou acessar esse servidor que é o 10.20.20.110. Só que eu não vou precisar digitar o IP 10.20.20.110. Qual o IP que eu vou digitar? Eu vou digitar o IP 10.69.9
1. É exatamente esse IP aqui que eu vou digitar lá no VNC, e aí o Firewall vai fazer o trabalho para mim de fazer o direcionamento pro server. Legal? Então, vamos lá no Firewall, é isso que a gente vai fazer, né? Então, a partir desse computador aqui, ó, a partir desse computador é que eu vou acessar o IP 10.6991 e na porta 5900 e vou acessar o servidor da maneira que eu quero acessar. Legal? Então, agora eu pegando lá o meu navegador, eu vou acessar o meu Firewall aqui, né? Então, estou no meu Firewall. O meu Firewall tem lá as interfaces, como a gente pôde ver aqui no desenho, né? Tem uma interface da Vivo, tem uma interface da Copel, né? Tem a VLAN 20 e tem a VLAN 200, que é exatamente o que a gente tem aqui. VLAN 20, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui os desenhos aqui para a gente ficar mais tranquilo. Então, eu tenho ali a VLAN 20, tenho a VLAN 200, né? E tenho ali a Liga, que é a Copel, e a Vivo, que é a minha outra internet, né? Então, é exatamente essa topologia que a gente vai fazer o teste aqui para ter uma ideia de como você pode aplicar o Hairpin NAT. Então, chegando aqui, ó, tem aqui a minha Copel, então ó, o IP 10.6991, e é essa que eu vou utilizar no momento. Mesmo elas estando numa SD-WAN, não tem problema algum, e eu vou mostrar aqui como é que faz a configuração. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Vamos no desenho. A gente tem que fazer o Destination NAT, o VIP, então eu tenho que configurar o VIP. Então, aqui no Firewall eu vou configurar o VIP aonde? Eu vou fazer uma tradução do IP 10.6991 para o IP 10.20.20.110 na porta 5900. Então, justamente para possibilitar que quem vem de fora consiga acessar esse IP e ele seja direcionado para esse servidor aqui, né? Na porta 5900. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, chegou aqui na nossa configuração, ó, eu vou lá em Policy. Então, toda a parte de política do FortiGate aqui eu vou em Policy, vou em Virtual IP. Então, Virtual IP é aqui que eu vou fazer a configuração. Então, vou dar um Create New aqui no Virtual IP e vou dar um nome qualquer aqui. Eu vou colocar aqui Hairpin, pra gente Hairpin NAT, só pra gente saber. Hairpin NAT, legal? Aqui, ó, aqui tá o pulo do gato com relação ao FortiGate. Você não pode escolher a interface, por exemplo, Copel aqui. Por que você não pode escolher a interface Copel? Que é por onde ele vem. Se a gente for ver no desenho aqui, é por onde ele vem, a interface Liga, né? A Liga é a Copel aqui no Paraná, tá? Porque daí ele não vai aparecer lá nas regras, tá? Não vai aparecer nas políticas, quando a gente for inserir nas políticas, não vai aparecer. Então aqui a interface você deixa ela como N, tá? Que daí você vai conseguir ter a visibilidade desse objeto que vai ser criado lá nas políticas de Firewall, tá? Aí aqui, qual que é o tipo? A gente vai usar o Static NAT. E qual que é o endereço externo aqui, né? O endereço externo aqui é o endereço 10.6991. O endereço externo é esse endereço aqui, diretamente do Firewall. Então, é esse cara aqui que a gente está configurando, 10.6991. E eu vou mapear ele para onde? Vou mapear para o endereço IP, se a gente for no nosso desenho, o 10.20.20.110. É isso aqui que a gente vai fazer o mapeamento. 10.20.20.110. Legal? E o que a gente definiu? Eu quero só permitir o quê? O acesso de fora para dentro. Quero permitir só a porta TCP 5900, né? Que é a porta de VNC 5900. Legal? Então, tudo que vier de fora, né, com destino para a porta 5900, eu vou mapear para o endereço interno 10.20.20.110 na porta 5900. Legal? Então, dessa forma, eu criei o objeto. O objeto está aqui, ó, chamado Hairpin NAT. Então, esse é o objeto aqui que eu criei. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer para que funcione, tanto externo quanto interno, tá? Para funcionar externamente, de fora para dentro, eu tenho que ter uma política de firewall, né? Uma política permitindo tudo que vem de fora entrar no servidor. Essa regra tem que existir, né? Então, tudo que vem de fora
ter uma regra que vai para dentro. E eu tenho que ter também, se o cara estiver aqui dentro, o que eu tenho que ter também? Uma política que permita a saída, né? Então, uma política que permita tudo que vem da rede da VLAN 200 que vá para onde? Que vá para fora também, né? A gente não quer acessar o endereço IP de fora, então que vá lá para fora. Então eu vou ter que ter uma regra também apontando para externamente para a internet. Então vamos lá. Então tem que ter duas regras, uma de fora para dentro e outra de dentro para fora, para permitir o acesso ali à DMZ. A VLAN 20 ali, que é a VLAN onde está o servidor. Então legal? Então nós criamos o objeto e agora a gente vai na política de Firewall. Então na política de Firewall aqui, eu vou lá em Create New, né? Create New para quem já está familiarizado com FortiGate. Create New, tem que dar um nome para ele. Eu vou dar um nome aqui, Internet Servidor, Server, só para dizer. Então, quem que é minha Incoming Interface? A minha Incoming Interface é a interface da liga, né? Então tá vindo da liga, tá vindo lá da internet. Só que tá vendo que não aparece aqui para mim, porque a liga, ele tá dentro aqui, ó, do SD-WAN. Então tem uma interface Copel e uma interface Vivo. Então eu vou utilizar a internet. Se no teu caso aí você só tem uma interface, a interface vai aparecer aqui, a interface que vai estar diretamente lá na internet. Se você tem um SD-WAN, então você vai ter que colocar teu SD-WAN como Incoming Interface. Legal? Fiz aqui o Incoming Interface. Outgoing. Quem que é minha Outgoing Interface? Então vamos olhar aqui rapidamente. A minha Outgoing Interface é a interface, se eu estou vindo de fora para dentro, né? Vim lá de fora pela liga, a minha Outgoing vai ser essa interface aqui, a interface da VLAN 20, porque é onde está o servidor no qual eu quero ter acesso. Legal? Então, Outgoing Interface vai ser a minha VLAN 20, né? E a VLAN 20, né? Então ela está aqui, já marquei. Quem que é a minha origem? A minha origem aqui é tudo que vem da internet. Porque a internet não sabe o IP de todo mundo, né? Geralmente você não limita, a não ser que você queira limitar para acessar esse objeto em específico, você pode colocar aqui e restringir, mas no nosso caso é tudo que vem da internet. Então tudo que vem da internet, né? Com destino, aí a gente vai lá no objeto que a gente criou, que é o herping-nat, ó. Então, com destino 10.6991 para o IP 10.20.20.110 na porta 5900. Então é exatamente esse cara. Eu seleciono aqui o destination e qual que é o serviço que eu vou permitir? Não é o serviço do VNC? Então eu vou lá, né, e digito lá 5900 aqui. Olha, ele aparece, ó, já VNC 5900 TCP porta 5900. Legal? Qual que é a ação? Eu permito. Preciso de NAT? Não preciso de NAT, porque o VIP já está fazendo isso, né? Então, o Virtual IP já está fazendo isso, né? Então não preciso de NAT. Então, desabilito aqui, né? E dou um OK. Aqui, as versões novas da 7.2, ele pede para você dizer o nome, fala assim, criação de regra. Vou colocar o nome. Criação de regra, tá? Criação de regra. Deixa eu só mudar o meu teclado para português. Aí. Legal. E eu criei lá, ó, internet. Tudo que vem da internet, né? Para o herping-nat eu vou, né? Na porta 5900 eu vou permitir, tá? Sem o NAT aqui porque o VIP já está fazendo isso, tá? Qual que é a outra regra que eu preciso? É saindo da rede da VLAN 200 aqui, né? Dessa VLAN 200 para internet, não é? Eu não quero acessar esse endereço aqui, ó. Então, eu já tenho essa regra aqui, que é uma regra que sai para a internet, né? Mas eu vou só mostrar para vocês, para não dizer que realmente já estava configurado, mas já funcionou mandracamente. Não, é aqui, ó. Então, a minha VLAN 200 para a internet, ó. Minha VLAN 200, ó, tudo que vem da rede IoT da VLAN 200 para a internet, né? Então, eu já tenho essa regra permitindo aqui com os filtros de aplicações, enfim. Então, essa regra já existe. Então, se a gente já possui essa regra, né, tanto de entrada quanto de saída, já é para funcionar. Lembre, eu vou a partir desse computador aqui, né, eu vou digitar o endereço IP aqui 10.6991 e eu vou ter que acessar o servidor 10.20.20.110.
Então essa é a ideia, é isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos ver lá se tá basicamente tudo funcionando. Então vou chegar no meu, vou pegar aqui o VNC, tá? Vou pegar aqui o meu Ultra VNC, ó, e vou digitar o IP aqui, ó, 1069, opa, 16 não, é 106991. Então dou um connect lá, ó, já pediu a senha. Ele já pediu a senha, então quer dizer, já funcionou. Eu vou digitar a senha do servidor aqui que eu já tenho, que a senha é Mandrake, tá? E aí é para ter acesso, ó, já abriu aqui na minha outra tela, eu vou trazer aqui para cá, né? Ele já abriu aqui para mim, tá? Então só esperar carregar um pouquinho, porque até dar tudo certinho, carregar a imagem, enfim. Ó, ele já apareceu. Então ele já apareceu aqui para mim, e se eu clicar aqui, ó, vamos ver se eu já consigo acessar o bicho, né? Mas é só para a gente confirmar, eu quero confirmar o endereço IP que ele tá, né? Então vou digitar lá o endereço IP dele, ou endereço IP não, a senha, tá? E a gente vai ver se realmente ele tá funcionando, tá? Ó, parece que tá tudo funcionando, né? Legal. Deixa eu só minimizar aqui a tela para a gente deixar no mesmo tamanho. No mesmo tamanho aqui pra gente, tá? Então aqui, ó, legal. Ó, vou deixar ele aqui porque eu quero ver qual que é o endereço que ele tá usando agora, tá? Então, aqui, ó, se eu for no meu servidor aqui, vou pegar o endereço IP que ele tá, só para mostrar. A gente acessou o IP 106991 e eu quero ver se realmente ele tá com o endereço IP 10.20.20.110, né? Então ele tá carregando aqui, ele já vai trazer isso para vocês, tá? Ó, já carregou a tela aqui, ó. E é exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Então, se a gente for ver bem certinho aqui, ó, o IP que ele tá é o 10.20.20.110. Então, é exatamente esse IP. Mas a gente utilizou no VNC o quê? O IP 10.6991, né? E é dessa forma, né, tendo isso em vista agora, né? É dessa forma que a gente fez o Herping NAT funcionar. Então, a partir da rede interna, a partir desse computador aqui, eu digitei um endereço IP externo e consegui acessar um serviço, né, um servidor que está na minha rede interna. Parece loucura isso, né? Mas em muitos casos eu já usei, principalmente com soluções VoIP, né? Esse tipo de configuração para que algumas coisas funcionem. Se você não tem, por exemplo, um DNS para utilizar o nome realmente, o nome tanto interno quanto externo, você precisa colocar o endereço IP, então muitas vezes você precisa fazer esse tipo de configuração para que as coisas funcionem. Beleza, gente? Espero que tenha feito sentido para vocês essa aula, que vocês possam aplicar isso de uma forma mais fácil, né? E isso é legal porque em algum momento vocês vão precisar fazer isso, a não ser que os desenvolvedores aí nos ajudem, cada dia mais deixem as coisas mais fáceis aí pro pessoal de infra. Brincadeiras à parte, seguimos aí na nossa segunda, fiquem bem e até a próxima. Um forte abraço.